A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos continuidade à nossa série de estudos bíblicos baseado na evangelização e os desafios para essa modernidade. E nós chegamos na lição de número 8. E a lição de número 8 está imperdível. Por quê? Porque ela tem um tema palpitante. Ela tem um tema extremamente importante. O tema da lição de número 8 é a evangelização das crianças. E a leitura bíblica em classe se encontra em dois textos sagrados. O primeiro texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 2 ao verso de número 6. E o segundo texto se encontra no Evangelho de segundo escreveu Marcos, capítulo 10, do verso 13 até o verso de número 16. Então hoje nós iremos abordar a evangelização no mundo infantil. Então hoje iremos refletir sobre um dos grandes desafios das nossas igrejas, que é evangelizar o mundo infantil, que é evangelizar as nossas crianças. E falar de crianças é falar de alegria. Falar de crianças é crer na esperança, é crer no hoje, é crer no amanhã. Falar delas é falar na certeza de que amanhã pode ser muito melhor do que foi hoje. Porque as nossas crianças, ela tem o poder, ela tem a capacidade, ela tem a desenvoltura de mudar uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, evangelizar essas crianças é livrá-las do poder do maligno, é proporcionar para elas um mundo melhor, é proporcionar para elas uma família melhor. É proporcionar para elas um emprego melhor, uma igreja melhor, um país melhor, uma cidade melhor, um bairro melhor, uma amizade melhor. Então hoje nós vamos falar sobre a evangelização deste mundo. E eu quero tocar num assunto muito interessante, que a evangelização das crianças, eu não sei se é uma percepção somente minha, mas é um assunto muito desprezado em nossas congregações. É um assunto muito segregado e pouco motivador. É muito difícil nós termos pregações, nós termos seminários, nós termos reuniões eclesiásticas que envolvem esse tema. Então esse assunto ele é desprezado, segregado e pouco motivador. E isso nós podemos comprovar de uma maneira muito simples quando olhamos o calendário anual de nossas igrejas para ver e comprovar o quanto estão marginalizadas, banidas e mal inseridas em nossas comunidades. Porque se nós pegarmos o calendário anual das nossas comunidades evangélicas, nós vamos observar que na lista de calendário existe pouquíssimos trabalhos enfatizando o mundo infantil. Então por isso que eu afirmo que falar desse assunto é falar de um assunto desprezado, segregado e pouco motivador. Por quê? Porque elas se tornam marginalizadas, banidas e elas estão muito mal inseridas em nossas comunidades. E aí a minha pergunta que eu lanço para vocês, professores, é o seguinte: como podemos evangelizar as crianças se mal cuidamos das nossas crianças que estão dentro das nossas comunidades? Isso é um tema muito interessante, porque se eu vou evangelizar, eu estou falando que eu vou atrair elas para a minha comunidade. E quando elas chegam na minha comunidade, o que as nossas igrejas têm para oferecer para o mundo infantil? Então por isso que nós precisamos criar uma base, uma estrutura de qualidade. Nós precisamos criar uma estrutura muito bem montada para cuidar das nossas, para poder receber outras crianças. É claro, então eu não posso receber outras crianças porque eu não tenho uma estrutura muito bem qualificada, muito bem montada. É claro que não, queridos. Tá? Mas essa lição ela vai nos despertar a montar uma base,
fazer além daquilo que nós já estamos fazendo, melhorar o nosso trabalho, para que possamos alcançar outras crianças. E quando elas serem inseridas no mundo cristão, elas possam ser inseridas com uma melhor qualidade espiritual, uma melhor qualidade bíblica, uma melhor qualidade dentro do mundo cristão. Então, a minha pergunta é: como podemos evangelizar se as nossas crianças são mal cuidadas em nossas igrejas? Quer ver uma prova disso? O culto infantil. Quando nós temos o culto com a participação das nossas crianças, geralmente ele é feito em que dia da semana? No meu campo, nas nossas igrejas, é feita de quarta-feira. Ou seja, escolhe um dia da semana e se intitula culto com a participação das crianças. Quem é que vai nesse culto? Somente as crianças. Ou seja, elas chegam no culto, tá? Ela não encontra a presença maciça de adultos. Aí qual é a mensagem que os adultos passam para ela? Eu não me importo com vocês. E existem muitos obreiros, muitos líderes que não participam, não valorizam esse tipo de trabalho. Aí fica à mercê de quem? Das tias. É claro que o obreiro, o pastor, não vai lá para dirigir esse trabalho. Eu sei que existe uma dinâmica diferente, existe um mundo lúdico para elas. Deve existir algo dentro da pedagogia que se expresse de uma melhor maneira para que elas possam entender. É claro que neste momento tem que se criar um momento lúdico para elas. Eu entendo esse lado. Tá? Eu entendo esse comportamento, essa maneira pedagógica de se lidar com elas. Mas o ato da presença é importantíssimo. Quando eu me ausento de um trabalho infantil, nós adultos passamos uma mensagem para ela, simplesmente com a minha ausência, de que nós, igreja, não nos importamos com o trabalho delas. Então já começa por aí, se escolhe um dia da semana, onde o número de pessoas já é reduzido. E aí se faz um trabalho desse, que eu disse no começo, que ele é desprezado, segregado e pouco motivador. Aí as pessoas não vão, as crianças ficam sozinhas no trabalho. Isso causa o quê? Desmotivo para elas. Passamos uma mensagem negativa para elas. Eu quero simplesmente salientar que elas são gente como a gente. Elas têm sentimento próprio e precisam ser respeitadas e cultivadas esses sentimentos. Vocês querem perceber que como uma criança ela percebe, tá, a valorização que nós damos para ela? O meu, quando ele era um pouco pequeno, ele cantava nas crianças. E o obreiro e o nosso pastor sempre dava 2 oportunidades para os grupos. 2 hinos para a mocidade, 2 para os adolescentes, 2 para as crianças. Minto, era 2 para os adolescentes, 2 para a mocidade, 2 para o círculo de oração, e para as crianças era 1. E um dia ele perguntou para mim: pai, por que nós só cantamos um hino só da igreja? Porque todos os outros grupos cantam 2 e nós cantamos 1. Você percebe? O que eu quero mostrar aqui é que eu sei que às vezes é de forma inconsciente, às vezes é de forma assim, não maliciosa. Eu não estou falando de algo maligno, não estou falando de algo proposital. É isso que eu quero que vocês me entendam. É que nós estamos numa cultura, infelizmente, as nossas lideranças, ela não tem os olhos voltados para o mundo infantil. Ela não tem voltado, a liderança não tem os olhos voltados para o mundo infantil. Então elas se sentem desprezadas, elas se sentem excluídas. E nós não podemos transformar isso, nós não podemos passar essa mensagem para as nossas crianças. Por quê? Porque elas são gente como a gente, elas têm sentimento, elas têm vontade própria, elas são gente como a gente. Então, antes de falarmos como evangelizar as crianças, nós precisamos cuidar das nossas crianças, tá? Para elas não saírem do nosso ambiente e procurar respaldo lá fora.
tá? E quando as crianças de fora vir para as nossas comunidades, elas possam se sentir amparadas dentro de um mundo lúdico, dentro de um mundo onde que fala a linguagem das crianças, onde elas chegam e se sintam inseridas, misturadas, envolvidas no nosso ambiente. Tá? O tópico de número 1 diz assim: a criança é pecadora e pode, queridos, e logo na nossa introdução, o nosso autor, o pastor, ele disse que a grande comissão, ela estava envolvida a quem? As crianças. E aí eu escrevi assim: não incluir as crianças na grande comissão é excluí-las do reino e entregá-las ao nosso inimigo. Quando nós não incluímos as crianças, tá, no projeto evangelístico, na grande comissão, nós excluímos ela do reino e entregamos ela na mão dos nossos inimigos. Tá? O tópico 1, ele diz assim: a criança, ela é pecadora e pode perder-se. Esse tema é muito interessante. Então aqui nós vamos ver duas coisas. Primeira, a criança, ela é pecadora. E o segundo ponto, ela pode perder-se. É muito interessante. O ponto 1 diz assim: ó, a criança é nascida em pecado. Precisamos entender que ela não vem com o pecado, mas ela vem com a potencialidade de pecar. Tá? Eu não vou fazer isso um estudo teológico, tá? Senão aí nós deveríamos entrar em pecado original e por assim adiante, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que precisamos entender que ela não vem com o pecado, tá? Ela não praticou um pecado em si, tá? Mas ela vem com uma potencialidade de pecar. É por isso que o texto diz de uma forma muito bem clara que todos pecaram. Mas vocês conseguem compreender que uma criança ela não pecou antes de vir ao mundo? E quando ela nasce, ela não tem um pecado exercido. O que tem, ela nasceu com uma potencialidade a pecar, porque isso é herança de Adão. Tá? Ou seja, essa potencialidade veio para o homem, tá? De forma que nós não podemos distinguir, nós não podemos segregar, nós não podemos separar. Todos os homens que nascem têm essa potencialidade de pecar. Então por isso que ela é nascida em pecado. Tá? Por isso que ela é nascida em pecado, porque ela vem com uma possibilidade, com uma potencialidade a pecar. O segundo ponto diz assim: a alma da criança está em perigo. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 18, verso 14. Assim também não é vontade do nosso Pai, que estás no céu, que um destes pequeninos se perca. Então Jesus chama uma criança e dá aquela grande lição para aqueles homens. E aí Jesus prossegue o seu discurso e ele afirma que a vontade de Deus, a vontade de Jesus, não é que nenhuma daquelas crianças que ele chama carinhosamente de pequeninos. A palavra pequenino aqui significa indefeso. A palavra pequenino aqui significa aquele que precisa de ajuda externa. Querido, eu vou repetir isso. Pequenino aqui significa aquele que precisa de ajuda externa, aquele que não consegue vencer sozinho, aquele que não consegue fazer as coisas sozinho, ele precisa de ajuda. Ele precisa ser auxiliado. E esse ponto ele é muito interessante. Ele é um alerta. A alma da criança está em perigo. Olha o que Jesus disse: assim também não é vontade do vosso Pai que estás no céu, que uma dessas crianças se perca. Ou seja, se ele está dizendo que ele não tem vontade que nenhuma delas se perca, porque existe a possibilidade de uma criança se perder. E aí vem a minha pergunta: quem é que tem a responsabilidade de blindar essas crianças?
Quem é que tem a responsabilidade de resguardar essas crianças? Eu me lembro que uma das nossas aulas que nós já tivemos, você pode procurar aí no meu canal sobre família, eu sempre digo o seguinte, que qual é a idade que o diabo começa lançando os seus dardos inflamáveis contra nós? Você já parou para pensar nisso? Com quantos anos o diabo começa a lançar dardos inflamáveis dele contra nós? E a criança, ela não está livre desse dardo inflamável. E a Bíblia diz, presta atenção, que a fé vem pelo ouvir. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A única ferramenta capaz de proteger uma criança, de proteger um ser humano, é a palavra de Deus. E se ela não consegue meditar na palavra de Deus, porque ainda ela não sabe ler, quem é que tem essa finalidade? Os pais. Os pais têm a obrigação de proteger espiritualmente essa criança dos dardos inflamáveis do maligno através de uma ferramenta chamada Palavra de Deus. Se ela não ouve, se ela não ouvir os discursos acerca de Cristo, ela será entregue ao nosso maligno. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 18, verso 14, queridos, isso é muito forte. Vamos blindar as nossas crianças, vamos livrar elas, mas de que forma? Anunciando a palavra de Deus para o coração dela. Já reparou que uma criança, logo quando ela nasce ou quando ela começa a conhecer o mundo, ela tem uma grande potencialidade de fazer aquilo que é proibido. Por quê? Porque está dentro do ser humano. Isso vem dentro dela. Ela precisa receber a palavra de Deus na mais tenra idade da sua vida. Ela precisa receber a palavra. Então esse ponto me chocou muito. A alma da criança está em perigo. Porque ela sozinha ela não consegue crer. Perceba uma coisa. Tá? Eu sei que ela tem a noção do certo e errado. Mas percebe que a malignidade, a sagacidade maligna, uma criança não tem a capacidade de perceber. Ela não tem a capacidade de perceber uma cena de novela. Ela não consegue perceber uma ação maligna numa cena de novela. Ela não consegue perceber uma malignidade satânica numa cena de filme. Ela não consegue perceber no mundo espiritual, isso é muito sério. Ela não consegue perceber no mundo espiritual a malignidade maligna, a malignidade diabólica num desenho animado. Ela não consegue perceber quando ela vai assistir um filme no cinema. Ela não consegue entender que o inimigo, nesses momentos de entretenimento, vou repetir, querido, ela não consegue perceber que nos momentos do entretenimento o diabo lança dardos inflamáveis dele para atingir o coração dessa criança. E quem é que tem a finalidade, a capacidade, a ousadia e o dever de protegê-la? Somos nós. Nós temos esse dever. Então isso é muito interessante. Jesus está nos alertando que a alma infantil está em perigo. Mas quem tem o dever de protegê-la? Somos nós. Nós precisamos urgentemente blindá-las de toda ação maligna contra a vida delas. Terceiro ponto, a questão da inocência. Nesse ponto, eu até escrevi aqui no meu subsídio, eu não irei argumentar acerca do pecado original, que o nosso autor, ele fala sobre o pecado original, tá? Isso não coloca assim, não é questão de salvação, mas particularmente eu não acredito no pecado original, tá, queridos? Então por isso que eu não vou argumentar ele aqui, mas isso não muda a nossa crença. Isso não muda a nossa crença. Por isso que eu sempre acredito que o ser humano tem a possibilidade, ele nasce com uma potencialidade de pecar, tá? Mas ele não traz um pecado em si dentro dele, tá? Ele nasce com a potencialidade. Ele nasce com aquele, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Com o instinto já de pecar. Tá? Ele já nasce com esse instinto, ok? Tópico de número 2. A criança pode crer e ser salva.
Isso é verdade, porque a Bíblia nos comprova isso. Olha o ponto de número 1. Os pequeninos creem em Cristo. Em Mateus capítulo 18, Jesus deixa claro que tinha algumas crianças que acreditavam em sua messianidade. Por quê? Porque ele estava afirmando, quando ele pega para si aquelas crianças criam nele. Então o que Jesus estava dizendo era o seguinte: olha, nós não podemos deixar que essas crianças que acreditam em mim, elas se percam. Ou seja, as crianças, olha que isso é tão profundo, as crianças em Israel, elas recebiam o estudo, o ensinamento que veria o Messias. Tá? As crianças já aprendiam isso muito pequeno. Então a verdade é que com 12 anos já fazia-se o Bar Mitzvah para os homens, o filho do mandamento, aquela festa judaica maravilhosa, ou seja, ele já estava pronto. É por isso que Jesus conversa com os rabinos, tá? Depois que ele se perde da mãe dele. Jesus estava com 12 anos, era um menino ainda, então ele já tinha consciência da messianidade. Então os meninos, as meninas em Israel já tinham consciência da messianidade. E muitas crianças acreditavam que Jesus, que andava por Israel, era o verdadeiro Messias, era o verdadeiro enviado de Deus. Então crianças também acreditam em Jesus. Eu me lembro que o meu menorzinho, ele tinha 8 anos de idade, quando ele disse para mim: pai, o que eu tenho que fazer para eu aceitar a Jesus? E aí dentro da nossa tradição da Assembleia de Deus, eu disse para ele um dia que o pastor fazer o apelo: você ergue a sua mão, vá até a frente e aceita Jesus. Eu me lembro que ele fez isso, nunca vou me esquecer. O pastor faz o apelo, ele levanta a mãozinha dele e cuidadosamente ele vai até a frente e faz uma decisão pública que ele estava aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Ponto 2. As crianças das cartas bíblicas. Irmãos, presta atenção no que eu tenho a dizer para vocês aqui. O que o nosso autor tem a dizer, na verdade, é algo fantástico. Queridos, presta atenção nesse ponto. Olha Efésios capítulo de número 1 e o verso de número 1. Olha o que Paulo diz. Apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então ele está direcionando essa carta aos irmãos, às irmãs que estavam em Éfeso, aqueles que estavam separados. Para quê? Para o serviço de Deus. Aqueles que estavam separados porque foram comprados e remidos pelo sangue de Jesus. E ele diz também, depois os santos, ele se refere a quem? Aos fiéis, aqueles que estavam seguindo fielmente a palavra de Deus. E se nós formos para Efésios capítulo número 6, aí ele vai dar uma recomendação. Ele já tinha exortado várias classes de pessoas, e agora ele vai fazer uma exortação para quem? Capítulo 6, verso 1. Vós, filhos. Quem são esses filhos? São aqueles que estavam acreditando no Messias. São aqueles santos e fiéis do capítulo 1, do verso 1. Aí Paulo está dando uma recomendação para eles. Essa recomendação aqui era para aqueles que estavam fiéis a Deus. É por isso que o texto diz: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Querido, preste atenção, Paulo estava instruindo aqueles meninos, aquelas meninas que acreditavam na sua messianidade, que reconhecia que Deus era o verdadeiro Pai e que Jesus era o verdadeiro Salvador da humanidade. É por isso que ele estava dizendo: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Ou seja, o padrão de justiça, o padrão de obediência a vossos pais deve ser pautado na minha pessoa. Ou seja, se Jesus estava se colocando, presta atenção, como paradigma para essas crianças, porque essas crianças tinham ele como modelo.
E se ele era um modelo, preste atenção, da vida dessas crianças, essas crianças ou esses filhos deveriam praticar, deveriam pautar a sua vida baseado, espelhando-se nele. Isso é fantástico. Isso é muito interessante. Ou seja, então nós podemos entender que as crianças eram santas, separadas e fiéis à palavra de Deus. Estava seguindo o caminho da santificação. Isso é muito interessante. Ponto número 3. Outras crianças da Bíblia. O nosso autor vai falar sobre Timóteo, vai falar sobre Miriam, Samuel, vai falar sobre a escrava de Naamã. Nós entendemos que Timóteo, a Bíblia diz que com muito cedo ele já ouve a instrução da palavra de Deus. Nós já estudamos isso em outras ocasiões. Depois nós temos Miriam, a irmã de Moisés, tá? Que ela foi a menininha que foi olhando para onde não o rio iria levar, mas para onde Deus iria conduzir o seu irmão até que a filha de Faraó o encontra, e aí ela interfere no assunto e todos nós conhecemos, ou seja, foi uma criança que acreditava no Senhor na sua mais tenra idade. Depois nós temos o caso de Samuel. Alguns autores vão dizer que ele é levado para a casa de Eli logo quando ele é desmamado, por volta dos seus 4 anos de idade. E depois nós temos aquele momento muito importante onde ele ouve a voz de Deus, mas ele entende que era a voz de Eli. Ou seja, mas ele conheceu a Deus ainda muito pequeno, ainda muito jovem. E depois nós temos a escrava de Naamã, que conhecia perfeitamente que o nosso Deus era o Deus do milagre. O nosso Deus intervém na história da humanidade. É isso que nós precisamos mostrar para as crianças, que existe um Deus no céu, tá? Que cuida por nós e interfere nos nossos problemas, interfere na nossa vida e pode mudar a nossa história quando nós acreditamos nele. Tópico de número 3, como evangelizar as crianças. O nosso autor vai falar sobre 4 formas de alcançá-la. E a primeira forma aqui é a escola dominical. E aqui eu queria deixar só um adendo, tá? Uma das formas é a escola dominical. É por isso que eu disse lá na introdução. Se nós não cuidamos nem das nossas, como nós vamos atrair crianças para nossas escolas dominicais? Irmão, é uma vergonha. Se nós fazermos uma pesquisa em muitas... Eu sei que algumas se salvam, mas a maioria das nossas igrejas nós temos um número muito baixo de crianças frequentando as escolas dominicais. E eu escrevi assim: se nem os pais veem, como elas virão? Lembra que eu falei que a alma dela está em perigo? Quem é que tem a responsabilidade de cuidar? Nós. Então, se nós não trazermos ela, como elas virão? E tem outros pais que têm outro defeito. Eles simplesmente trazem as crianças e depois eles vão embora. A Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz para nós ensinar o menino no caminho. Ou seja, esteja com ele, ande com ele, mostre para ele qual é o caminho que ele deve andar. A escola dominical, sim, ela deveria ser uma grande ferramenta de evangelização, mas infelizmente nós não conseguimos ainda, em muitos lugares, fazer com que essa grande ferramenta funcione na área da evangelização. O segundo ponto é a alfabetização evangelizadora. É um projeto que o nosso autor ele vai contar aqui sobre um pouco de história, tá? Mas aqui nesse ponto, a igreja ela deveria criar ferramentas, tá? Para atrair as crianças, o mundo infantil, para dentro das nossas comunidades. E em casos mais extremos, tá? É construir algo que possa abrigá-las, tá? É fazer uma união entre algo social e algo espiritual, tá?
aqui o nosso autor vai dar algumas dicas, tá? Porque a segunda dica dele é a alfabetização evangelizadora. Nós entendemos que muitas das nossas crianças hoje já são alfabetizadas, tá? Aí se nós formos em outros lugares mais carentes, é claro que esse número vai diminuindo. Aí a igreja poderia entrar com uma ação mais voltada nesse âmbito, tá? Mas nós temos outro mecanismo também, tá? Hoje as crianças, qual é a moda de hoje? A era tecnológica. A igreja deveria criar algum tipo de projeto eletrônico, algum tipo de projeto digital para atrair as crianças, tá? Ensinaria alguma coisa para ela nesse âmbito e juntamente com a palavra de Deus ia construindo dentro dela um sentimento cristão, um sentimento bíblico. Eu nem estou falando de sentimento religioso. O ponto de número 3, o nosso autor fala sobre a escola bíblica de férias. Ele conta um pouco da história, que é muito interessante a história, mas essa é uma outra ferramenta que deveria acontecer, mas infelizmente não acontece. Infelizmente não acontece. E o ponto 4, ele fala sobre a evangelização infantil personalizada, ou seja, cada igreja dentro da sua realidade, tá? Cultural, econômico e social deveriam ter projetos específicos para atender a demanda das crianças da sua própria comunidade. Qual é o meu conselho, queridos? Tá? Qual é o meu conselho? Faça uma leitura da sua religião. Faça uma leitura das crianças que estão inseridas na sua sociedade e orem a Deus. Peça a Deus um projeto específico. Trabalhe para este projeto. Tá? Reúne pessoas capacitadas para exercer esse projeto. E aí sim, se nós trabalharmos conforme a orientação de Deus, nós teremos êxito para essa grande missão. Eu concluo a minha aula dizendo o seguinte: vamos investir em nossos educadores para que possamos salvar os nossos pequeninos. Se nós não investimos nos educadores na área infantil, nós vamos ter uma grande dificuldade de alcançar as vidas desses pequeninos. Que Deus continue nos abençoando. Até semana que vem, querendo Deus.